Querido, querida, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos trabalhar o assunto de salvação nesta aula. Tópico: salvação. Uma boa pergunta para iniciarmos a nossa reflexão a respeito deste assunto é perguntar: por que razão necessitamos de salvação? Nós precisamos de salvação porque nós somos escravos do pecado por duas razões. Porque nós somos escravos do pecado e nós estamos destinados à perdição. Por praticarmos o pecado como escravos dele, nós estamos destinados à perdição eterna diante de um Deus santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós estamos escravizados e cegos para as realidades espirituais e por isso precisamos de salvação. Nós também herdamos uma natureza pecaminosa. Estamos irremediavelmente perdidos. Efésios 2:3, Efésios 2:1, que diz: estamos mortos em delitos e pecados. Davi diz no Salmo 51:5, em pecado me concebeu a minha mãe. Então essa é a sina que todo ser humano tem. Nós carregamos esta herança adâmica. Quando Adão pecou, nós caímos, a raça inteira caiu. E nós nascemos nessa condição perdida, mortos espiritualmente. Na salvação, nós somos salvos, em primeiro lugar, do pecado. Lembra que eu disse que, em primeiro lugar, nós somos escravos do pecado? Nós somos salvos não para ir para o céu. Ir para o céu é consequência. Nós somos salvos do pecado. A primeira promessa do Novo Testamento, Mateus 1:21, diz: ele será chamado Jesus, o anjo disse a Moisés. Por que razão? Porque salvará o seu povo para ir para o céu? Não. Salvará o seu povo dos seus pecados. Aí vale uma reflexão. Você que se diz um cristão, você está sendo salvo dos seus pecados? Você vê um avanço na sua vida? Você vê uma crescente santificação na sua vida? Você foi salvo dos seus pecados para que você avance à semelhança de Cristo mais e mais. O Senhor, nesta salvação, que é um presente dos céus, nos regenera. João 3:3. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nós somos regenerados. Nós somos salvos do pecado, nos dado uma nova vida. Nós somos regenerados. Nós somos gerados outra vez. Nós somos justificados. Romanos 3:23-24, Atos 13:39. O Senhor nos santifica mais e mais. 1 Tessalonicenses 4:3, Romanos 12:1-2. É importante que você siga na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia e leia para que você não dependa da opinião de um homem. Eu sou apenas um homem. Você precisa depender do que diz as Sagradas Escrituras e ver se bate o que eu estou falando com o que a Escritura diz. E nós seremos glorificados. Romanos 8:30. Eu vou ler esse texto. A chamada corrente de ouro. Olha como a salvação é um presente. É um presente do céu. Aqueles que ele predestinou, Romanos 8:30. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A salvação é completa. Quando Deus nos predestina desde a eternidade, Ele nos chama no tempo, Ele nos justifica e santifica e nos glorificará na eternidade. Olha que pensamento lindo.
Isso aqui é o lado divino da salvação. Há uma responsabilidade humana, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito disso à frente. O lado divino não elimina a responsabilidade humana. E qual é a condição para que eu seja salvo? Duas condições: arrependimento e confiança ou fé em Cristo. Eu tenho que mudar de atitude em relação aos meus pecados. Eu tenho que metanoia, eu tenho que ser transformado na minha mente e atitude. Atos 2:38, Atos 3:19 e etc. Eu tenho que me arrepender. Os apóstolos pregavam e diziam: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o segundo ponto, crer ou confiança, Atos 20:21. Eu tenho que me voltar da minha vida para mim mesmo e me agarrar a Cristo, me arrepender do meu estilo de vida e da maneira como eu lidava com o pecado e me lançar sobre Cristo. Assim, eu sou salvo. É importante, nesta salvação, nós trabalharmos rapidamente alguma coisa que é suprarracional, é além da nossa capacidade de fato, apreender ou entender na sua completude, que é o mistério entre aquilo que Deus faz, a eleição eterna, e aquilo que eu sou chamado a fazer, a minha responsabilidade de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Esse não é o único mistério. A Bíblia está cheia de mistérios, de tensões em suas doutrinas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é um e é três ao mesmo tempo. É um em essência e três em pessoas. A Bíblia diz que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo esse Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso parece incoerente, isso parece irracional, isso parece absurdo. Mas há outros tantos exemplos de tensões e de dificuldades que nos deparamos quando examinamos as Escrituras. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia apresenta Jesus como 100% Deus, com todas as faculdades de Deus, inclusive afirmando eu sou, utilizando o termo que descreve a Deus, e apresenta Jesus como homem, 100% homem, suando, sangrando, fazendo necessidades físicas, como eu e você. Isso aparentemente é algo de difícil compreensão, de difícil harmonização. A Bíblia apresenta, um terceiro exemplo, atos de Deus que são também de difícil compreensão. Por exemplo, em Jeremias 25, 8 a 12, nós lemos que Deus diz que pelo fato do seu povo Israel estar se comportando mal, Deus, vai levantar os caldeus para que castiguem Israel, para que punam Israel pelo seu mau comportamento. Quando eles terminarem de castigar Israel, quando eles terminarem de punir Israel, Deus vai castigá-los porque eles puniram Israel. Isso aparentemente é um absurdo. Ora, se foi Deus quem os levantou para que eles punissem Israel, eles não deveriam ser responsáveis, então, pelo fato de terem castigado, punido a Israel. Mas não é assim que a Bíblia ensina. É como se eles fossem inteiramente responsáveis pelos atos que fizeram, embora Deus seja o agente maior, o agente primário nesta ação. Então, e tudo isso que eu estou querendo dizer é que há uma tensão muito grande na nossa salvação, que tem o lado eterno, tem o lado eletivo e predestinatório de Deus, mas também tem o lado humano, tangível, concreto do homem, da responsabilidade humana. Não há nenhuma dúvida de que Deus elege incondicionalmente. Vemos isso em Romanos 9, por exemplo,
Eu acho que vale a pena nós considerarmos. Abra sua Bíblia para que isso fique claro diante de você. O caso de Esaú e Jacó, Romanos 9, a partir do versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta, Romanos 9, 9. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Observe, os dois bebês estavam no ventre, não tinham feito nada, mas Deus já escolheu um e recusou o outro. Que diremos, pois? Paulo imagina um interlocutor aqui, mas que coisa absurda. Romanos 9, 14, acompanhe na sua Bíblia. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, diz Paulo. Pois Deus diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Romanos 9, 18, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, mas de que se queixa ele ainda? Aí ele traz o interlocutor de volta ao texto. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? O interlocutor falando. Aí Paulo retoma a palavra. Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que tu me fizestes assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, eu e você. Então, nós vemos que Deus elege a quem quer, como quer, e endurece a quem quer, como quer. Um outro texto que fala sobre a predestinação, Efésios 1, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, na realidade o capítulo inteiro é digno de nota, o versículo 11 lida com esse assunto também, mas vamos ler apenas o 4 e 5. Para contexto, pega a partir do versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para Cristo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Nele, em Cristo, versículo 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então fica muito claro aí que Deus predestina os seus filhos.
Deus destina a vida eterna. Mais um texto, Atos 13:48. Atos 13:48. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foram os que creram aqui? Todos os que foram destinados para a vida eterna. Observe mais uma vez, uma evidência clara de que quem crê no Senhor são aqueles que foram destinados para tanto. Aí você, bom, se é assim, então não adianta pregar o evangelho, não adianta fazer apelo na igreja, não adianta evangelizar. Não. A Bíblia mostra um outro lado, que é o lado da responsabilidade humana. Por sinal, não existe incompatibilidade entre a eleição divina e a responsabilidade humana. A Bíblia apresenta o ser humano como moralmente responsável. Ele é responsável por responder diante de Deus. E este lado da moeda é de difícil harmonização, se não impossível, para com a eleição divina. Em João 6, nós lemos que todo aquele que vir a mim, de modo nenhum lançarei fora. 6:40, Jesus diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna. Jesus está dizendo que os eleitos, não, ele está dizendo que todos que vierem a ele terão vida eterna. A nossa responsabilidade é vir a ele. Você, por acaso, que nunca recebeu a Cristo como seu Salvador, a sua responsabilidade não é saber se você é eleito ou não é. A sua responsabilidade é vir a Cristo. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Ainda um terceiro, Edu, de muitos textos que poderemos apresentar, que nos falam sobre a responsabilidade humana, está em Atos 16, 30-31. Carcereiro de Filipos pergunta a Paulo e Silas, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é preciso para que eu seja salvo? Paulo e Silas diz, nós vamos ver se tu és eleito, predestinado. Não é isso que ele diz. O que ele diz? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esse é o lado humano. Repito, a nossa responsabilidade na salvação é depositar a nossa confiança em Cristo Jesus. Na realidade, a condição são duas, é nos arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, mudar a nossa forma de lidar com o nosso egoísmo, com a nossa rebelião e depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Crê em Cristo Jesus e serás salvo, disseram os apóstolos. Observe que aqui nada é dito sobre a eleição divina. O critério mencionado é a fé no Filho de Deus. Somos salvos depositando nossa confiança no Senhor Jesus. Se você nunca fez, faça isso e você será salvo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.